Se você já pensou em tomar tríbulos terrestres para aumentar a testosterona, melhorar a libido, ganhar mais energia ou até ter mais resultado no treino, esse vídeo é para você. Porque o tríbulos é um daqueles suplementos que vive no meio de duas narrativas extremas. De um lado, gente vendendo como se fosse uma solução natural quase milagrosa para testosterona, do outro, gente dizendo que não serve para absolutamente nada. E a verdade, como quase sempre, está no meio. Então hoje eu vou te explicar sem enrolação o que é o tríbulo terrestre, de onde ele vem, o que ele pode fazer, o que ele não faz, quanto custa em média, quando faz sentido usar e quando não faz. E no final eu vou te dar uma opinião clara sobre custo-benefício, porque não adianta gastar dinheiro em expectativa errada. Primeiro, o que é tríbulos terrestre? O tríbulos terrestre é uma planta usada há muito tempo em práticas tradicionais de saúde, especialmente em regiões da Ásia e do sul da Europa. Os suplementos normalmente usam extratos padronizados dessa planta, muitas vezes anunciados pela quantidade de saponinas, especialmente a prododiocina, que seria um dos compostos mais associados aos efeitos vendidos no mercado. Em farmácias e lojas no Brasil, você encontra apresentações bem diferentes, desde cápsulas manipuladas de 500mg até produtos farmacêuticos com dosagens bem menores em miligramas por comprimido, o que já mostra um problema importante. Muita gente fala de tríbulos como se todo produto fosse igual, e não é. Agora vamos ao ponto principal. Ele aumenta a testosterona de verdade? Se você olhar a parte séria da literatura, a resposta mais honesta é: na maioria dos homens saudáveis, não de forma relevante. Revisões científicas e estudos em humanos não sustentam de forma consistente a promessa de aumento importante de testosterona com tríbulos. Uma revisão sistemática de 2014 concluiu que o marketing de aumento de testosterona não é sustentado pelas evidências em humanos. Uma revisão crítica de 2016 também apontou que a fama androgênica do tríbulos é muito maior do que a comprovação clínica disponível. Ou seja, não seria recomendado para aumentar a testosterona. E um estudo de 5 semanas em homens treinados não encontrou melhora em composição corporal nem efeito hormonal relevante. E isso já precisa te trazer uma reflexão, porque muita gente compra tríbulos achando que vai aumentar testo, força, massa muscular e disposição como se fosse um empurrão hormonal natural. Só que quando a base do efeito prometido não aparece com consistência nos estudos, o problema não é o suplemento. O problema é a expectativa que foi vendida. Mas calma, isso não significa que o tríbulo seja totalmente inútil. Aqui entra a parte mais importante desse vídeo. Ele pode sim ter algum valor, mas esse valor não é exatamente o que a maioria compra achando que vai receber. Onde ele parece ter um benefício mais plausível? Em alguns estudos e revisões, o tríbulos mostrou resultados mais interessantes na função sexual e libido, especialmente em pessoas com queixas nessa área. Existem estudos com melhora em desejo sexual e função erétil leve a moderada, e revisões recentes continuam encontrando algum sinal de benefício nessa área, embora a qualidade e a consistência da evidência ainda não sejam perfeitas. Então, se você me perguntar, o tríbulos aumenta a testosterona? Eu diria que essa promessa é fraca. Agora, se você me perguntar, ele pode ajudar algumas pessoas na libido? Aí a conversa já fica mais plausível. E aqui está um erro clássico. O cara melhora um pouco a libido e já conclui que a testosterona subiu. Não necessariamente. Libido é multifatorial. Pode ter relação com sono, estresse, confiança, contexto emocional, expectativa, placebo e, em alguns casos, alguma ação do composto sem que isso represente uma elevação relevante da testosterona sérica. Então vamos organizar isso aqui de forma bem didática. O que o tríbulos pode ter de positivo? Primeiro, pode fazer sentido como tentativa em casos de libido baixa ou função sexual piorada, principalmente quando a pessoa está procurando uma abordagem não farmacológica inicial, desde que isso seja visto como uma expectativa realista e não como milagre. Segundo, para algumas pessoas, ele entra muito mais como um suplemento de sensação de vitalidade do que algo que vai mudar o exame hormonal. E isso é importante, porque muita gente compra o produto errado para o objetivo errado. Terceiro, o perfil de segurança costuma ser razoável no curto prazo para a maioria das pessoas, com efeitos adversos geralmente leves, especialmente em doses nas faixas comum do suplemento. O WebMD descreve o uso oral como possivelmente seguro em doses de 750 a 1.500 mg por dia por até 90 dias, com efeitos colaterais geralmente leves. Agora, o que ele muito provavelmente não faz bem: não é bom suplemento para quem está buscando aumento comprovado de testosterona em homem saudável. Não é um bom suplemento para ganho de massa muscular como prioridade. Não é um bom suplemento para performance se comparado com creatina, cafeína ou até uma dieta bem montada. Não é um bom suplemento para compensar a rotina ruim. E isso aqui é o central. O cara dorme mal, treina mal, come mal,
vive estressado e quer resolver com Tribulus. Não vai resolver, porque se a sua testosterona está prejudicada por estilo de vida, o problema não é a ausência de erva, é o excesso no erro básico. Agora vamos falar de preço, porque custo-benefício importa bastante. No Brasil, o Tribulus varia bastante conforme a apresentação. Você encontra produtos de 60 cápsulas por algo perto ali de 40, 60 reais em lojas e farmácias, mas também encontra versões bem mais caras, inclusive farmacêuticas, passando de 140 reais em algumas apresentações menores por comprimido. Ou seja, a faixa é ampla, e isso piora ainda mais o julgamento de custo-benefício. Porque tem produto barato, que já é discutível, e produto caro que fica mais difícil ainda de entender. Então, na prática, quando ele pode valer a pena? Ele pode valer a pena se a pessoa quer testar algo mais voltado para a libido do que para a testosterona. Entende que o efeito, se vier, tende a ser modesto. Não está comprando a expectativa de virar outra pessoa. Está pagando um preço razoável, não inflado. Quando ele não vale a pena? Quando o objetivo é aumentar a testosterona de forma relevante. Quando o objetivo é ganhar massa muscular mais rápido. Quando a pessoa está usando o suplemento para compensar sono ruim, sedentarismo, excesso de álcool, treino mal feito e alimentação ruim. Quando o produto está caro demais para uma promessa fraca. Agora vamos falar de benefício real versus benefício percebido. Esse é um ponto muito importante em suplemento boost de testosterona. O mercado vende sensação, e sensação vende mais do que exame. O cara toma, sente uma expectativa alta, presta mais atenção no corpo, treina mais animado, fica mais atento à libido e confunde isso como uma prova de eficácia. Só que quando você filtra isso cientificamente, o que sobra? Para testosterona sobra pouco, para libido sobra alguma coisa. E essa diferença é tudo. Inclusive, esse é o tipo de coisa que eu ajusto com muito cuidado na minha consultoria. Porque o erro de muita gente não é falta de esforço, é foco no detalhe errado. Tem cara gastando dinheiro com suplemento fraco, enquanto ainda dorme 5 horas por noite, pula proteína, treina sem progressão e vive cansado. E isso destrói qualquer chance de evolução. Se você quiser organizar isso com mais estratégia, com treino, dieta e rotina encaixados na sua vida real, o caminho está aqui na descrição, é só clicar no link aqui que eu te explico melhor no WhatsApp. E já aproveita para me seguir, porque esse tipo de conteúdo aqui é justamente para te fazer economizar tempo, dinheiro e frustração. E isso me ajuda também a crescer o canal e postar mais conteúdos como esse, então não se esqueça de se inscrever. Agora vamos aprofundar um pouco mais, como aula mesmo. Se o seu objetivo é testosterona, o que pesa de verdade? Sono, dormir mal, já vai derrubar sua testosterona de forma perceptível. Ambiente com luz forte à noite, tela até tarde, sono picado, horário bagunçado, isso pesa muito mais que Tribulus. Composição corporal. Excesso de gordura corporal, principalmente abdominal, piora seu ambiente hormonal. Treino, falta de intensidade prejudica. Excesso sem recuperação também prejudica. Álcool, exagero frequente piora a recuperação, piora os seus hormônios, piora o seu sono. Exposição ao sol, rotina, alimentação organizada, proteína suficiente, micronutrientes adequados, tudo isso pesa mais. Então eu preciso ser muito sincero aqui com você. Se o cara quer usar Tribulus antes de arrumar o básico, ele está terceirizando o problema. Agora vamos para uma parte importante, como ele costuma ser usado. A maior parte dos suplementos trabalha com doses que somadas no dia ficam muitas vezes entre 500 e 1.500 miligramas. Às vezes divididas em 1 a 3 tomadas, geralmente com refeições. Isso varia absurdamente entre marcas e padronizações, então a dose no rótulo não conta toda a história. Um produto com 500 mg bruto e baixa padronização não é a mesma coisa que outro extrato padronizado com um perfil diferente. Por isso, mais importante que um número grande no rótulo é entender que a categoria como um todo já tem limitação de evidência. E aqui vem a minha opinião sincera e direta. Se o seu objetivo principal é aumentar a testosterona, eu não colocaria o Tribulus como prioridade. Se o seu objetivo é libido, ainda trataria como algo de segunda linha, como expectativa moderada. Se o orçamento está curto, eu diria com tranquilidade que há coisas mais inteligentes para investir antes. Alimentação melhor, creatina, principalmente se o seu treino for intenso, cafeína bem usada, exames e acompanhamento quando houver suspeita real de alteração hormonal. E principalmente estrutura de rotina. Porque suplemento bom não é o que promete mais, é o que entrega mais por real investido. E no caso do Tribulus, esse custo-benefício fica fraco, justamente porque a promessa mais famosa dele, testosterona, não se sustenta bem. Agora vamos montar um resumo claro aqui. Tribulus vem de uma planta? Sim. É vendido como aumento de testosterona? Muitas vezes sim, mas essa promessa é maior que a evidência. Aumenta testo de forma relevante em homem saudável? Na maioria dos casos não de forma convincente. Pode ajudar a libido em alguns casos? Pode, esse é o ponto mais defensável. É caro? Depende muito da marca, mas aí vai de uma faixa acessível até valores difíceis de justificar. Vale a pena? Para testosterona eu diria que geralmente não. Para libido, talvez em casos específicos. Para performance e shape, não é prioridade. Então minha conclusão inteligente é a seguinte: o Tribulus não é
exatamente uma fraude total, mas também está longe de ser a solução que o marketing promete. Ele ocupa aquele espaço perigoso dos suplementos que sobrevivem mais pela narrativa do que pela força do efeito. E esse tipo de produto costuma seduzir justamente quem está mais ansioso para resultado. No fim, a pergunta mais importante não é o Tribulus funciona. A pergunta é, funciona para quê? Para quem? E comparado ao quê? E quando você faz essa pergunta do jeito certo, a resposta fica muito mais clara. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comenta aqui de onde você está assistindo, deixa a sua dúvida, com certeza eu vou responder. Compartilha esse vídeo com um amigo e isso me ajuda a mostrar que o vídeo é interessante e criar novos conteúdos como esse. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.